Estamos bem. Olá, oi quinto ano. Beijo para vocês. Bem, hoje na nossa aula de geografia, antes de darmos início à correção da tarefa anterior, eu vou fazer com vocês hoje um momento chamado de volta ao tempo, ou seja, ao túnel do tempo. Nós falamos na aula anterior sobre a tecnologia. Falamos hoje dos computadores, o quanto eles estão avançados, o quanto eles nos ajudam nas nossas tarefas diárias, né? Facilita a nossa vida, a nossa comunicação só está sendo possível através disso, através dessa tecnologia, desse avanço, de todo esse estudo em cima da questão tecnológica, né? Analisamos o espaço geográfico, como ele vem desenvolvendo em razão dessa tecnologia. Então hoje, para a gente retomar um pouquinho a questão da tecnologia, eu trouxe para vocês, então, essa viagem ao túnel do tempo, mostrando para vocês, já que falamos na aula anterior sobre o uso do computador, bem antes do computador, desse uso hoje em dia mais frequente pelas pessoas, apesar da gente saber que ainda tem muita gente com ainda dificuldade de acesso a eles, à internet, mas se compararmos a muitos anos, alguns anos atrás, isso vem modificando. Porque antigamente, vocês podem perguntar aí até para os avós de vocês, as pessoas de mais conhecimento, que antes deles nós usávamos para escrever os nossos textos esse objeto aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Ele é pesadinho, olha só, isso mesmo. O nome desse objeto é a máquina de escrever. Ela tem umas teclas e ali a gente ia teclando e o texto ia aparecendo nessa folhinha verde que a tia Andréia colocou aqui em cima. Bem, eu vou apoiar aqui porque é bem pesada, diferente dos nossos computadores de hoje, né? Que normalmente são leves, mais estreitos, né? Mais fáceis de transportar. Bem, essa máquina aqui, então, nós usávamos para poder fazer todo o documento, digitar, só que não como utiliza hoje em dia o computador. Se errasse, não tinha botão para deletar. Nós tínhamos que fazer tudo novamente. Não tínhamos como importar imagem, compartilhar o que estava sendo digitado aqui com outras pessoas. Então, vocês podem ver o quanto a tecnologia avançou em relação a esse aspecto, né? Dessa transformação da máquina de escrever nos nossos computadores atuais. Bem, mas a nossa viagem ela ainda continua. Eu separei aqui mais algumas relíquias desse passado. Só um momento, eu vou pegar mais um aqui para vocês poderem ver. Pá, prontinho. Consegui organizar aqui. Pronto. Bem, gente, como que a gente fazia para assistir um filme que nós quiséssemos ver na nossa casa, junto com a nossa família? Hoje nós sabemos, nós temos aí vários aplicativos que com a maior facilidade nós baixamos, né, e assistimos. Mas não, antes, olha só, nós tínhamos que usar, aqui por exemplo a tia Andréia tem um filme do João e o Pé de Feijão. Ele era gravado nesta fita, olha o tamanho da fita, uma fita chamada fita cassete, e para que eu pudesse assistir, né, que nós pudéssemos assistir antigamente um filme como esse, nós precisávamos de um outro aparelho. Eu vou mostrar esse outro aparelho para vocês. Então essa é a fita de videocassete, e aí nós precisávamos usar esse aparelho aqui, ó. Olha o tamanho dele. O nome dele é videocassete. E aí o que se fazia? Pegava essa fita aqui cassete e introduzia. Peraí que a tia colocou do lado errado. Tá do lado errado, só um momentinho. Aqui. Certinho. Difícil até para manusear, porque eram aparelhos muito pesados. Então aqui o videocassete ele era introduzido aqui. E assim a gente conseguia
visualizar no caso, essa história de João Pé de Feijão pela TV. Hoje em dia, a gente vê a facilidade com que a gente faz isso, né? Bem, e a questão da comunicação através de telefone? Telefone móvel, que é o celular? Também não. Houve uma época antes dele que para as pessoas se falarem, se comunicarem uma com as outras, elas utilizavam esse aparelhinho aqui, ó. Esse aparelhinho tinha essa outra partezinha, você encaixava, tinha um grampo aqui e você prendia a roupa. Porque aí ele emitia um som sonoro e você clicava aqui uma tecla e aparecia a mensagem da pessoa ou o número do telefone fixo da pessoa, porque a maioria das pessoas só tinha um telefone fixo, para que você entrasse em contato com essa pessoa, né? Então era esse aparelhinho aqui, ok? Aí depois dele, sim, começaram a surgir os primeiros celulares, que eram aparelhos muito grandes e que também não tinham a mesma tecnologia, né, que nós temos hoje em dia. Hoje, com o celular, nós conseguimos fazer a chamada em vídeo, nós visualizamos, uma pessoa que está em outro continente com uma facilidade, né? Mas então, existiram, antes dos atuais, vários tipos. Aqui a tia Andréia conseguiu, nesse nosso túnel do tempo, alguns modelos. Olha, esse aqui, olha o tamanho dele. Então, era só mesmo para você falar. Você não tinha imagem, nada disso. Aqui eu tenho mais outro, só um minuto. Aqui. Esse aqui é um outro modelinho também. Esse aqui é o mais moderno dos três. Então, todo esse processo para que a gente chegasse ao celular que nós temos hoje em dia, né? Com toda a facilidade de acesso que ele nos dá. Gente, e para ouvir as nossas músicas? Hoje, playlist fácil, a gente consegue criar nossa playlist. Mas antes não era essa facilidade, não. Vou mostrar para vocês como que fazia. As pessoas tinham que ter um aparelho desse aqui, chamado Discman. Então, e o CD, né? O CD com as músicas do artista, do cantor que você gosta. E aí você abria esse aparelhinho, coloca o CD aqui dentro, fecha, aperta o botãozinho. Aqui tinha um fiozinho ligado à tomada, para você poder ouvir as canções daqui. Você não poderia também sair por aí com ele. Alguns funcionava a pilha, que também acabava muito rápido. Então, era a maneira como uma geração durante muito tempo ouvia suas músicas prediletas. Bem, eu achei interessante trazer para vocês essas fontes que, na verdade, que eu trouxe aqui para vocês hoje são fontes históricas, para que vocês pudessem entender um pouquinho desse avanço tecnológico e o quanto a tecnologia é importante na nossa vida, o quanto ela nos auxilia, o quanto ela nos facilita nas atividades do dia a dia, seja do trabalho, seja do lazer e tudo mais. Bem, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso túnel do tempo e eu volto daqui a pouquinho com a correção da atividade do livro de geografia. Beijo, até daqui a pouco.